Amém. Nós vemos Pedro no último versículo da sua última carta. Pedro disse que estava morrendo. Ele estava morrendo. Nós sabemos que quando Jesus encontrou com Pedro depois de ressuscitado, ele disse que Pedro seria martirizado. Nessa carta ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Era como alguém em paz dizendo para as pessoas: o tempo de eu ser assassinado está chegando. Mas está tudo bem com Pedro. Você vê, ele é muito diferente do Pedro que nós conhecemos nas praias da Galileia, discutindo quem era o maior com Tiago e João, traindo Jesus. Essa é uma pessoa totalmente diferente. E ela está dizendo para aquelas pessoas: é isso que a graça faz. A graça não é a salvação de pessoas que ela não pode mudar. A graça que pode criar um novo coração pode mudar todas as coisas. A graça não é só perdão. Então ele diz para essas pessoas que são das igrejas da Bíblia o grupo que mais está sofrendo, que mais está sendo morto, perseguido. As duas cartas de Pedro são chamadas na sua igreja de as cartas na fornalha. As pessoas estão sobre intensa aflição. Ele não diz para eles que novos tempos estão chegando. Ele diz assim, na última coisa que ele vai falar para eles: no mundo, crescei na graça e no conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo: eu não estou dizendo para vocês que vai parar a perseguição, que algum de vocês não vão ser mortos. O que vocês precisam? Que Deus pare as aflições. Vocês precisam crescer na graça e no conhecimento. Foi o que aconteceu com ele. Agora, numa cultura como a nossa, em que há quase um compromisso patológico com a ansiedade, poucas coisas têm mais advogados do que a ansiedade, ou qualquer coisa que a psicologia secular levante como sagrado. Fale uma doutrina bíblica e não é sagrado. A psicologia inventa uma coisa, ela é sagrada no outro dia. Fale algo contra ela e as pessoas ficam escandalizadas, ficam chocadas, ficam espantadas. Na igreja dos nossos dias. Mas a ansiedade e compromisso andam junto para todos os homens. Portanto, é impossível crescer se você é uma pessoa ansiosa. Mas enquanto a maioria das pessoas pensa sobre ansiedade em compromisso em termos de relacionamentos, para que a gente entenda isso melhor, nós podíamos olhar de uma outra forma. Mesmo os psicólogos seculares mais importantes percebem que a nossa cultura vive ansiosa por causa de uma característica que se tornou maior e que faz com que amplifique, mesmo vivendo na época melhor da história, onde nós não temos que dormir com nossas espadas para proteger nossa esposa, nossos filhos, onde nós temos remédios, onde nós temos a maior expectativa de vida da história da humanidade, o maior conforto, a maior quantidade em abundância de alimento. O problema do mundo é obesidade. O problema do mundo é fazer operação bariátrica. As operações mais feitas no mundo é plástica, não é de saúde, não é sobre alguma doença. Isso para ver como nós atingimos um patamar de gasto desnecessário, não é? Então, mas para a gente não ter dificuldade, talvez nós pudéssemos pensar melhor, olhamos para, por exemplo, a Netflix. Mesmo o mundo percebeu o porquê se tornou impossível você ter compromissos que façam você crescer. Pedro está dizendo: cresçam na graça e no conhecimento. A primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte: você deve estar livre de toda ansiedade. Pensem se Pedro tivesse passado 30 anos pensando que ele ia ser assassinado, como Jesus falou. Como ele poderia crescer? Como ele poderia ser quem ele foi? Se todo dia ele pensasse: vou ser assassinado, não consigo lidar com isso, minha pressão sobe, fico com dor de cabeça, me dá dor na nuca quando eu penso em ser assassinado, eu fico com urticária quando eu penso em ser assassinado, eu não consigo fazer nada, porque todo dia eu vou dormir com essa coisa que Jesus falou que eu vou ser assassinado. Ele não se tornaria Pedro, não é verdade? A ansiedade e o crescimento são opostos. Nós crescemos em 2009, se somos pessoas ansiosas, certamente não. Mas ao mesmo tempo,
crescer na graça não é opção para os filhos de Deus. Então imagine que você abre o Netflix percorrendo milhares de opções de acordo com as centenas de gêneros, porque é incrível, né? A quantidade de produção na Netflix, ou na Amazon Prime, ou na Disney Plus, ou na Globoplay. Se você quiser, você não precisa fazer mais nada na vida, a não ser olhar streaming de alguma coisa, sem nunca repetir, sem fim. Então você abre a Netflix, tem aquele catálogo enorme, e você fica em dúvida ali para escolher, não é? Essa escolha muito grande gera uma certa ansiedade. Será que eu vou escolher o certo? Vou perder tempo vendo o que não é bom? E você acaba escolhendo Jane a Virgem. Está rindo? Tem um seriado chamado Jane a Virgem. Quer saber a sinopse? Então, a Jane é uma menina que ela se determinou a casar virgem. Por isso que é Jane a Virgem. Mas acontece um problema. No exame ginecológico, ela acidentalmente é inseminada e fica grávida. Ela que tinha esse compromisso de não ter relações sexuais antes de casar, fica grávida. Por isso que é Jane a Virgem. Ela não tinha tido relações sexuais, mas estava grávida porque num procedimento ginecológico alguém erra. Eu não sei como alguém teve essa ideia e pensou, vou fazer um seriado disso, mas fizeram. Mas não ria, é pior. 5 temporadas. 22 capítulos cada temporada. A última temporada começou agora, no meio do ano, nos Estados Unidos. Nem saiu no Brasil. Não é? Aqui só tem 4 temporadas. Era um dramalhão lá, venezuelano, que um dos estúdios americanos resolveu fazer, e a menina já ganhou prêmio de melhor atriz em determinado ano. É incrível. Mas é uma porcaria. Então você escolheu, você tinha milhares de opções, escolheu Jane a Virgem, ok. Mas depois de 5 minutos você começa a descobrir rapidamente a razão pela qual a grande maioria das pessoas amam Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, Globoplay. É que, por exemplo, se você começar a ver Jane a Virgem e começar a achar chato, isso é chato, essa história não sabe, como é que as pessoas podem ter gastado dinheiro fazendo uma história dessa? Você sabe que essa história da menina virgem, que queria ser virgem até casar, que foi inseminada artificialmente, um monte de história sem fim por causa disso, tá chato. Você pode simplesmente falar, cansei, dar um stop e voltar para aquilo em que você se sente mais confortável. Supernatural, The Walking Dead, Vikings, sei lá, você volta. Você vê, você lida com a ansiedade de estar comprometido com algo, porque você pode dar um stop e ir para outro lugar. Ou seja, assim se tem uma sensação que você pode começar algo novo, mergulhar no desconhecido, sem nunca ser assustador. Porque se você mergulhasse e soubesse, então, se eu começar a ver Jane a Virgem, a regra diz que eu vou ter que ver até o fim, você ficaria muito tenso e ansioso para começar a ver, porque se for uma porcaria, eu vou ter que ver 22 capítulos a cada temporada, vai ser horrível. Mas como você sabe que você pode dar o stop e falar, não vou ver mais esse troço, vou voltar para aquilo que eu me sinto confortável, vou voltar para aquilo que eu já gostei, ainda faltam algumas temporadas, ou a última de Vikings, ou tem, sei lá, 1000 temporadas de Grey's Anatomy, nunca acaba assim. Já morreu todo mundo 3 vezes no seriado. O troço nunca acaba. Você é um lugar seguro. Você já gosta da Grey? Ela não morre, porque é Grey's Anatomy. Eu acho, né? O resto morre. Mas você gosta da Grey, pelo menos você sabe, vou voltar para o lugar confortável, vou olhar para a Grey de novo, eu já sei que eu gosto. Está tudo bem. Então, compromisso é uma palavra assustadora para a maioria das pessoas da nossa geração e desperta nela rapidamente ansiedade. Casamento, ser membro de uma igreja. E isso é que faz essa ansiedade as pessoas terem ojeriza a compromisso, comprometimento. As pessoas querem fazer hoje com igreja igual elas fazem com o quê? Com Netflix. Não estou gostando, eu estava gostando muito no início, parecia muito bom, mas agora eu estou achando que... E sempre é assim, não é verdade? Se você for da igreja
sei lá, do Jonathan Edwards, você pode chegar uma hora que não... Se você não tiver compromisso, você ou sai ou faz o que fizeram, expulsaram o Jonathan Edwards. Então, o que é compromisso de qualquer maneira? Então tem um livro escrito em 2004 chamado Comprometer-se é Ganhar, escrita por uma psicóloga chamada doutora Heidi Rieder, que diz que o compromisso é o fenômeno de estar psicologicamente ligado a algo que você decidiu continuar persistentemente. Então, olha que definição. É o fenômeno de estar psicologicamente ligado a algo que você decidiu continuar persistentemente. Compromisso é isso, não é algo que você pensa, vou começar, se não der certo eu pulo fora. Isso não é compromisso. Então, ela vai mais longe para dizer que o compromisso é assustador para a nossa cultura. Por quê? Todos os tipos de compromisso moldam nossas vidas. Os construtivos e os destrutivos. Aqueles em que pensamos e os que não pensamos. Não importa se você pensou num compromisso que você assumiu ou se você não pensou. Ele ou te edifica ou te destrói. Constrói ou destrói. O que a Rieder está dizendo é que, seja conscientemente ou subconscientemente, todo mundo está comprometido com alguma coisa. Você vê, às vezes você vê em alguém que não conhece Deus, eu sou uma psicóloga que está falando, mais sabedoria em quem devia ter sabedoria até para julgar o que ela está dizendo. O que ela está dizendo é que todo mundo está comprometido com alguma coisa. Você diz assim, eu não tenho tempo muito para estar nos cultos porque eu não posso estar muito comprometido, mas não é por nada, é óbvio que você está comprometido com outra coisa. Nós sempre estamos comprometidos, é o que ela está dizendo. Todo mundo está comprometido. Todo mundo está comprometido com alguma coisa. Como seres humanos, nos comprometemos com as coisas o tempo todo. Que alguém possa atravessar a vida sem estar comprometido é totalmente impossível. Você está comprometido em ganhar dinheiro, você está comprometido em mil coisas. Você não pode crescer na graça e no conhecimento se não houver comprometimento. Mas você está comprometido com alguma coisa. Todos nós estamos. Então o que é assustador é a questão de que, ou com que será o seu compromisso, quer você saiba ou não, com que será que eu estou finalmente comprometido. Você pode dizer nesta manhã, final de 2019, a maneira com que você viveu, disse que você estava comprometido, mostrou que você estava comprometido. Agora, você pode dizer agora, em minutos, aí para você mesmo, o que mostrou o seu comprometimento? Com que você estava comprometido no ano que passou? Isso liga você ou não com o que Pedro disse. Você vê que Pedro está falando para pessoas em situações horríveis. Então, como é que elas vão crescer? Em situações horríveis, você tende a se vitimizar e ficar paralisado. Só poderia haver uma possibilidade, um comprometimento tão grande que todas aquelas aflições não pudessem impedir, ou seja, aquilo que a graça produz em nós. Por isso que ele diz crescer na graça e no conhecimento. Então, com o que será que eu estou finalmente comprometido? Não estar comprometido mesmo, a doutora Rieder diz, é impossível, não é uma opção. Apenas o que está em jogo, com o que você está comprometido, é o que se pode discutir. Se você se comprometer com algo que afetará a sua vida negativamente, e se você está comprometido com algo que vai levar você para o inferno? Jesus, por exemplo, diz assim, não junteis tesouro nessa terra. Ele está dizendo o quê? Que ele vai morrer de fome? Ele diz, a sua vida não esteja comprometida com ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é com aquilo que você está comprometido. Você está comprometido com o reino de Deus e a sua justiça. O ganhar dinheiro é algo que vai ser acrescentado a esse comprometimento, vai fazer parte dele. E se você escolher essa opção desconstrutiva que a doutora Rieder está falando, e se o seriado que eu falei, Jane a Virgem, é um desperdício de 45 minutos que você não tinha para perder? E se aqueles fossem os últimos 45 minutos? Você não pode dizer assim, Jane a Virgem não é muito bom, mas eu quero ver a temporada.
Ok. Se eu dissesse para você assim, esses são os últimos 45 minutos da sua vida, você vai ver Jane a Virgem? O que você falaria? E se Jane a Virgem, então, é esse desperdício? E se forem os seus últimos, como você pode se comprometer com algo que tem um final incerto? Como você pode se comprometer com algo que tem um final incerto sem ser ansioso? E ela diz, todo mundo está comprometido com coisas com final incerto. Nós vivemos numa sociedade ansiosa. Você vê como não adianta você relativizar a ansiedade, denominar ela, achando que você escapa do fato de que nem tem como nós estamos comprometidos com Deus e estarmos ansiosos, como não tem estarmos comprometidos com mais nada sem estar ansiosos. E mesmo uma pessoa secular como ela está dizendo isso. Será que você tem percorrido as opções como gênios da Netflix, decidindo uma coisa agora, pensando poder ser conveniente e dar um stop em 5 minutos, e é assim que você lida com a ansiedade? Ela diz, as pessoas agora estão se compreendendo cada vez menos, porque elas pensam, o casamento é como a Netflix. Se eu pensasse que eu teria que ficar comprometido com isso para sempre, isso ia ser muita tensão, muita ansiedade. Como é que eu resolvo isso? Fazendo meu casamento, se não der certo, eu troco de igual da Jane, a Virgem, para as Vikings, para The Walking Dead. Eu troco. Então não preciso ficar tão ansioso assim. Eu posso me apegar um pouquinho a Jane, a Virgem, mas se não funcionar bem, eu posso sair. Eu posso ser membro desta igreja, mas se durante anos for bom, mas se amanhã não for, eu vou embora. Paulo podia viver uma vida em paz assim. Eu estou comprometido com os Gálatas, mas eles estão começando a fazer coisas muito difíceis. Eu estou cansando. Que teu sonho e comprometimento era uma coisa no passado e é outra coisa esse ano. Se ano passado o teu comprometimento era uma coisa, esse ano é uma coisa, ano que vem vai ser uma coisa, você e eu não estamos entre as pessoas que Pedro está dizendo, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Só pessoas que não têm um compromisso a cada ano, a cada semana, a cada mês, pode crescer na graça. Em um artigo, então, na Scientific American, Elizabeth Landen descreve isso como um fenômeno de sobrecarga de escolha que torna o compromisso difícil e aumenta a ansiedade. Então você vê, você não pode estar comprometido de verdade no domingo à noite com uma coisa, na segunda-feira com outra, na terça com outra. Não funciona assim. O fato é que você pode estar domingo aqui, mas o teu comprometimento ser o mesmo. Então, a Elizabeth Landau descreve isso como esse fenômeno de sobrecarga de escolha que torna o compromisso tão difícil e torna tudo tão cheio de ansiedade. E você escapou disso, diferentemente da cultura ao seu lado, de tal maneira que você pode realmente dizer com clareza com que você está comprometido. Então, o fenômeno de sobrecarga de escolha foi imortalizado na literatura por um artigo de 2000 da professora da Columbia Business School, China Evanga, e do psicólogo de Stanford, Mark Lepper, falando sobre isso que a outra tinha desenvolvido inicialmente. Eles mostraram que quando os compradores de uma mercearia de luxo, quando são dados a eles 6 tipos de geleias especiais, as melhores geleias que existem, eles eram propensos a realmente comprar o produto. Mas quando davam-se a eles 24 tipos de geleias, eles ficavam confusos, tinham dificuldade e a maioria não levava o produto. Essa é a sobrecarga de escolha. Gerava um estresse, gerava uma ansiedade. 24, qual será a melhor? Qual é a melhor geleia? Qual é que eu quero comer? Então, eles mostraram que quando os compradores de uma mercearia de luxo tinham mais opções, eles tinham dificuldades. Esse tem sido o grande segredo da nossa cultura para paralisar e você ser sempre o que você é. Não é? Infelizmente, dizer com certeza e honestidade com que a tua vida está comprometida fica difícil, porque tu tem milhares de coisas para escolher, como as milhares de filmes do Netflix.
Você vive trocando todo dia de compromisso por causa da ansiedade de o que vai me dar realmente o que eu quero. Como eu posso estar todo dia no mesmo caminho se existem outras possibilidades de alegria, de paz, de descanso? Ou se você vive no fenômeno da sobrecarga de escolha, você está preso a isso. E continuando os estudos e acompanhamentos, eles confirmaram que há uma paralisia de decisão. Mais opções levam a menos seleções. Mais opções levam a menos escolhas. Mais opções levam a mais paralisia. E, afinal, menos satisfação com as escolhas feitas. Por quê? Sempre que você escolhe uma geleia, você fica em casa pensando, será que essa era melhor? Tinha 23 sem ser essa. Além de paralisar você e deixar você a sobrecarga de escolha ansioso, por pensar se está escolhendo qual é a melhor, sempre que você acaba fazendo a escolha e vai para casa, você ainda continua ansioso pensando, foi a melhor escolha? Tinha tantas opções. Então é a cara da nossa cultura, infelizmente eu diria da maioria dos cristãos dos nossos dias. Como eu disse, ninguém nunca viveu numa sociedade como a nossa, que você pode escolher, 20 tipos de macarrão. Você pode, no supermercado, escolher 20 tipos de queijos. Você pode escolher tudo em uma abundância enorme. E aí você tem a sociedade mais ansiosa de todas. Então, se 24 opções deixaram as pessoas paralisadas, 24 opções de geleia. E se 24 opções de torrada deixaram as pessoas paralisadas, imagine diante daquilo que tende a dominar a sua vida, aquilo que você acredita que vai te dar tudo que você sonha. Não é a torrada que, se estiver ruim, você pode jogar fora. Agora, se as torradas, a geleia, por aquelas opções todas, causa essa paralisia ou a insatisfação depois da escolha, você imagina isso? Então, Meg Selig, em um artigo da Psychology Today, que fala sobre o livro da doutora Rieder, também argumentou mais ou menos da seguinte forma. Ela diz, ter escolhas diminui o compromisso. Porque eu penso assim, eu posso largar aqui para ali, largar aqui para ali, largar aqui para ali. Se você acredita que existem muitas possibilidades potenciais em sua vida, seu compromisso com qualquer uma delas fica enfraquecido ou desvalorizado. Mesmo apenas a percepção da escolha diminui o compromisso e aumenta a ansiedade. Você viu, tem tantas opções. Então você não acha que por se achar assim, com muitas opções, que a vida da maioria das pessoas que se dizem cristãos é totalmente insignificante do ponto de vista de Deus? Não é por isso que a maioria dos cristãos podem chegar no final de 2019 e realmente não perceber nenhum crescimento em sua vida? Ele olha para ele em 2015 e pensa, como é que eu lidava com a dor? Ele lida hoje da mesma maneira? Como é que ele lidava com o desprezo das pessoas? Como é que eu lidava com a perda de algo na minha vida? De alguém na minha vida? Eu lido igual hoje, então não houve crescimento nenhum, não é? Não houve nenhuma mudança. Eu não estou enquadrado em quem Pedro está dizendo, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Agora, o ponto é que no coração realmente regenerado, acontece algo que acaba com tudo isso que a psicologia discute em tantos livros e em tantos artigos e em revistas tão importantes. A cruz nos deu liberdade de não ter que planejar o futuro e fugir de qualquer escolha que nos cause dor, perdas, ou ter que enfrentar compromissos difíceis, ou nos fazer parecer um fracasso para o resto do mundo. Não gera em nós, a cruz nos dá uma liberdade para com a ideia de fracasso diante do mundo. Nós não ficamos nunca paralisados, na graça não ficamos paralisados, nós podemos avançar, nós podemos crescer, pois nós só vemos uma opção para nós. Você vê toda a discussão desses grandes pensadores e psicólogos sobre a paralisia
da escolha, sobre a ansiedade do que vai me dar, o que realmente eu preciso, e a dificuldade que faz gerar compromissos na minha vida, porque eu sempre tenho aquele menu de escolhas em que eu penso, caramba, eu tinha tanta opção, será que eu escolhi a melhor? Qual que eu vou escolher? Tudo é ansiedade. A cruz acaba com isso. A cruz liberta. Olhe para Paulo. Paulo não sofria com o fenômeno de sobrecarga de escolha. Paulo nunca dizia assim, eu não sei lidar com isso. É comum você ver crentes dizendo assim, eu não sei lidar com essa situação, pastor. E com isso aqui eu não sei lidar. Paulo podia lidar com tudo. Por quê? Eu acho que não posso lidar com algo porque eu acho que eu posso contornar. Eu posso fugir. Eu acho que eu tenho escolhas. Paulo não achava que tinha. Então, como ele não ia lidar, ele pensava, teria que lidar com isso. O Espírito Santo dizia para ele, no seu ministério, Paulo, vai ser maravilhoso, você vai apanhar de cidade em cidades. Não sei lidar com isso. Para mim, ministério tinha outra coisa, você pode apanhar, de não ser aceito, psicologicamente eu não consigo lidar com isso. Isso é porque a pessoa acha que tem escolhas. Então ela vive a ansiedade de buscar esses caminhos. Ela está ali na sobrecarga de escolha, como os psicólogos gostaram de chamar. Mas Paulo diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o meu chamado e ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo disse, eu não tenho nada por precioso, apenas uma coisa, cumprir com alegria o chamado de Deus. Vai apanhar de cidade em cidade. Eu não me importo, eu só me importo com uma coisa, cumprir com alegria o chamado para proclamar o Evangelho de Deus. Paulo não tem ansiedade da sobrecarga de escolha, porque ele não tem que fazer uma escolha toda manhã. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Eu vou lidar com isso ou vou escapar? Porque ele não tinha que escolher, ele tinha feito uma escolha. Ele não via nenhuma possibilidade entre Jesus, uma coisa, outra coisa, dar alegria a ele. Entre Jesus, outra coisa, dar prazer a ele. Entre Jesus, outra coisa, dar realização a ele. Ele não via, ele só via uma possibilidade. Nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, a não ser uma coisa. Ou você vai ver Paulo dizendo assim, uma coisa faço, que me esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Você vê, Paulo não vivia ansioso, ele não tinha sobrecarga de escolhas, ele não estava todo dia tendo que lidar com uma decisão, ele não tinha 1000 prioridades, não tinha 1000 caminhos, ele não tinha um menu da Netflix, ele não arriscava algo achando que se algo desse errado, ele poderia ir para outra coisa e fazer outra coisa. Ele diz mais, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Como é que ele ia viver ansioso? Ele já tinha tomado uma decisão, e ele só via uma escolha na vida. Ansiedade é isso é bom ou não, isso vai dar num bom caminho ou não vai, isso é o melhor ou não, isso está me dando o que eu quero ou não, eu estou ansioso. Paulo não. Toda a vida cristã depende essencialmente de um coração que se alegre em Cristo e que não tenha nenhuma dúvida de que uma coisa eu faço, uma coisa é minha escolha, eu não tenho menu de escolhas, eu não tenho várias opções para o deleite da minha alma. Então a ansiedade acabou. Agora então eu posso crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pedro, quando o seu coração estava mirado em glorificar a Cristo, se ele ia ser assassinado no final, não era um motivo de ansiedade para ele, porque Jesus disse, é assim que eu vou glorificar o meu nome na sua vida. Como essa era a escolha de Pedro, e ele não conseguia ver nenhuma outra opção, ele não precisava dormir todo dia preocupado se ele estava tomando a decisão certa, se aquilo é o que ia fazer ele feliz, se aquilo ia completar ele, se aquilo estava preenchendo as necessidades psicológicas dele. Ele está totalmente satisfeito. E ele está escrevendo para uma igreja que está sendo morta, perseguida, está dizendo para eles, cresçam,
Então, não é uma opção. Ele está falando isso como uma necessidade, não como uma sugestão, mas como uma ordem. Pedro está usando o verbo no imperativo: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando isso para cristãos na fornalha, mas que não tem mais sobrecarga de escolha, mas que não tem mais todos aqueles dramas que esses psicólogos de Stanford, de Oxford, estão discutindo. Porque a sociedade que tem tanta escolha como nenhuma outra é a mais ansiosa que já existiu. As pessoas não sabem o que vai me dar a verdadeira paz, felicidade. Mesmo quando elas escolhem, eles dizem, elas ficam pensando: será que não seria aquela outra coisa? Não seria aquela outra coisa? Não tinha tantas possibilidades? Essa é a última ordem escrita pelo apóstolo Pedro, é a última coisa que ele escreveu em vida. É como se ele estivesse dizendo: olha, ele sabia que a sua morte estava chegando, como ele diz em 2 Pedro 1,14. Assim, na última palavra que ele escreveu, na sua última carta, ele bota um peso para nós. Ele está dizendo: essas são as últimas palavras de Pedro no mundo. Cresçam, cresçam. Os dias são maus, cresçam. Como Paulo diz em Efésios 6, para que possais resistir no dia mau, cresçam. É como se Pedro estivesse dizendo para aquelas pessoas: se vocês esquecerem tudo que eu disse a vocês nessas décadas, lembre-se disso, pois essa é a coisa mais importante que eu tenho dito a vocês: cresçam na graça e no conhecimento de Deus, e vocês vão lidar com tudo. E vocês só podem crescer se o coração de vocês não está ansioso por causa de um menu de possibilidades de serem plenos. Se vocês descobriram a plenitude da vida em Cristo. E assim vocês vão começar a lidar com todas as coisas sem ansiedade. Vocês vão estar indo por um caminho seguro. Então vocês vão crescer. Porque vocês não vão contornar as situações. Vocês vão continuar pelo caminho que mais glorifica Cristo. E todas as outras coisas da vida de vocês vão estar sujeitas a isso. Obedecer a esta ordem é uma base constante, que é o que Pedro tem em mente aqui: crescer no imperativo, para indicar um crescimento contínuo. Ele bota o tempo verbal. Uma questão de ser cristão verdadeiro, consciente, e tentar em todo o tempo manifestar quem nós somos. É nisso que nós temos que pensar no final desse ano, na última ceia do ano. Portanto, o crescimento na graça é a verdadeira obra da nossa vida. É uma coisa imensa e infindável neste mundo. Mas você vê que porque ela não para porque essas pessoas não estão no menu de escolhas. Elas não são ansiosas como o mundo à volta delas, querendo descobrir a última coisa que as fará plena, felizes, em paz. Elas já acharam isso. Elas não têm mais nenhuma escolha a fazer. Elas não têm mais a paralisia e a ansiedade da sobrecarga de escolha, como os psicólogos quiseram chamar. Uma vez que é uma questão de ordem, o que temos a fazer é nos submeter a ela, se nós somos quem Pedro está se dirigindo. Este é o verdadeiro discipulado. É assim que nós mostramos ser cristãos. É assim que nós temos certeza que somos pessoas diferentes do que nós nascemos nesse mundo. Muitos cristãos, no entanto, parecem nunca crescer. Nós podemos botar entre aspas os cristãos que nunca crescem, porque isso é trágico. Existem várias razões, mas quando Pedro fala conosco para crescermos, ele diz o que nós temos que fazer, e nós temos que lembrar isso ano após ano. W.H. Auden, ele diz assim sobre o efeito paralisante da ansiedade no coração do homem. Ele diz: nós preferimos a ruína à transformação. Ou talvez eles estejam seguindo ouvindo cristãos também, entre aspas, que dizem para eles que eles têm um menu de escolhas para viver neste mundo. Jesus, quando viveu no mundo, não estava ansioso, mesmo porque ele jamais pecou, e ansiedade é pecado. Ele dizia o quê?
a minha hora não chegou, eu estou indo para lá, eu vim para isso, eu vim para morrer, eu vou morrer. Mas ele podia viver em paz, porque Jesus não tinha 1.000, 3.000 ou 3 opções, ele veio para morrer. Ele não ficava pensando em quais outras opções. Então talvez mais qualquer outra coisa, essa seja a razão do descaso, da desobediência, daquilo que é indefensável na vida. Então, ao iniciar a carta, Pedro especificou de um modo muito claro os pontos do compromisso de crescer na fé. A graça de Deus é um poder em nós que gera em nós fortes compromissos. Em vez de aqui ter a ansiedade do compromisso, você viu os psicólogos ali dizendo que as pessoas têm cada vez mais na nossa cultura dificuldade com o compromisso por causa da ansiedade. Porque a sobrecarga de escolha sempre faz, entre as 24 torradas, eu ter dificuldade de escolher qual é a melhor torrada. E mesmo se eu escolher pelos melhores critérios, eu vou ficar pensando, será que era a melhor torrada quando eu chegar em casa? O que vai gerar ansiedade e insatisfação no meu coração, mesmo que talvez eu tenha escolhido entre as melhores torradas. Então, 2 Pedro 1, 5-8 diz, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência, agora que vocês não têm mais 2 escolhas, 3 escolhas, vocês já têm uma escolha só. É óbvio que se você só tem uma escolha, você sabe que toda a tua alegria, felicidade, paz, gozo está num lugar só, você vai reunir sua diligência, não vai dissipá-la com 1000 coisas. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai, somai, com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existem em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Pedro vai dizer mais, com isso vocês confirmarão que vocês são eleitos de Deus. Sem isso, se o coração teu tem 1000 prioridades, que geram aquelas ansiedades do mundo, você não tem nenhuma evidência de que você é eleito. É o que Pedro vai dizer. Essa é uma fórmula que se aplica à vida de todos nós. Pedro está morrendo, sofrendo por causa do Evangelho, e aquelas pessoas também estão sofrendo. Em vez de ele falar uma palavra otimista, porque nós sempre queremos que as pessoas simplesmente se sintam bem, esse é um mundo psicológico, não é? Pedro está dizendo, cresçam, é o que vocês precisam. Não conheço maneira mais sucinta e mais conveniente de considerar isso do que aqui. Ele fez aqui, e é bom, de tempos em tempos, você voltar aqui. Este viver a vida cristã em sua plenitude é o que nós somos exortados, não é, aqui. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude. Nós devemos nos apegar com firmeza a esse princípio. Você não pode se apegar a um princípio com firmeza se você está sob a sobrecarga de escolha, se você está sob a ansiedade de não saber aquilo que vai te fazer realmente pleno, feliz e tudo que um homem quer ser. Não podemos ter esperança de progredir enquanto não virmos claramente quem Jesus é e se Ele for realmente quem Ele deve ser para nós. Pedro não diz, passem tudo às mãos do Senhor, vocês não têm o que fazer, confiem tudo a Ele, deixem tudo com Ele e Ele fará. Não é isso. O que ele diz é, pondo nisso toda a vossa diligência, se a graça está em você, há um poder em vocês. E se vocês têm essa única escolha, essa prioridade, que matou a ansiedade da sobrecarga de escolha, então vocês vão botar toda a força num lugar só. Vocês não vão dividir isso. Nós temos que dar ao assunto toda a atenção. Assim como um homem não pode fortalecer-se apenas se assentando e lendo, porque eu acho que muitas pessoas espiritualmente acham que vão realmente se fortalecer assim, queridos. As pessoas botam fotos de bibliotecas, compram livros, gastam dinheiro enorme com livros. Sabe o que eu imagino? No mundo reformado, que as pessoas acreditam, é tão ridículo quanto... As pessoas acreditam que se você comprar livros sobre exercício e ler todos eles, você vai ficar forte. As pessoas acreditam nisso.
Já li 5 livros de exercício. Li ontem um livro sobre os bíceps. Li sobre tanquinho, abdômen. Li 5 livros esse ano sobre abdômen. E você olha, o abdômen está uma lástima. As pessoas acreditam que ler coisas sobre Deus, ou simplesmente ler livros sobre assuntos, faz delas algo melhor do que elas eram antes. Elas acreditam como alguém que acredita que ler livros de exercício vai fazer ela ser. Se o que eu li em Efésios 5 não fez eu ser o melhor marido, não fez diferença nenhuma. Ler Efésios 5, ou livro sobre Efésios 5, se eu não cresço na graça, no mundo só é ridículo ver alguém lendo o dia inteiro o livro de exercício, enquanto não vê aquela pessoa fazer exercício nenhum. Mas na igreja é trágico ver as pessoas ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, comprando livros sem fim, enriquecendo editoras, só para elas serem as mesmas pessoas. Elas vão dizer 1 ano depois, eu não sei lidar com isso. 2 anos depois, eu não sei lidar com isso. Então, assim também o cristão não vai se fortalecer enquanto não fizer o que Pedro recomenda. É inútil dizer, pastor, não sei lidar com nada com isso. É como dizer para o professor o personal trainer: olha, não fiquei forte, eu li todos os livros que você mandou, ouvi todas as suas palestras sobre ficar forte, eu estou fraco igual eu estava antes. O que está acontecendo de errado? Amigo, você foi para a academia? Amigo, como é que você reagiu às situações? Como é que você reagiu ao peso, às abdominais? Como é que você reagiu? Não fiz. Não fiz. Quando o problema chegou, tudo que eu ouvi no sermão nem veio na minha cabeça. A ideia de glorificar a Cristo naquela situação não passou pela minha cabeça. A ideia, eu não pensei como Paulo, tudo ficou difícil. Paulo pensou: não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado de Deus na minha vida. Eu nunca penso isso. Quando a vida fica difícil, eu fico com pena de mim, me sinto miserável, fico ansioso porque estou achando que talvez eu esteja perdendo a vida e que tem outras opções. Eu fico com sobrecarga de escolha, sobrecarga então de ansiedade, igual ao mundo. Então, por que não nos é dito tudo isso? A resposta de Pedro é: porque se em vocês ou abundarem essas coisas, se vocês acrescentarem a virtude, o poder, a fé, se a fé de vocês não for uma coisa que não é acompanhada de poder, é inútil. É como ler o livro de exercício que não é acompanhado de força para fazer exercícios. E a graça dá uma coisa e a outra. Se vocês fizerem todas essas coisas, Pedro diz, nunca a Bíblia vai ficar infrutífera na vida de vocês. Nunca. Nunca digam que vocês foram lá, leram os livros de abdominais, os livros disso e daquilo, de exercício, foram para a academia, passar as horas malhando e aquilo não fez efeito, porque isso é impossível. Mas é óbvio que só ler livro não é suficiente. Pedro diz: e isso não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento de vocês não vai ser estéril, vai produzir fruto, e vai produzir afeições espirituais. A nossa maior necessidade é ter esse conhecimento do Senhor, porque quanto mais o conhecemos, e quanto mais soubermos a seu propósito, mais conheceremos a sua força, mas então usaremos essa força. Nós precisamos conhecer o Senhor, Paulo diz, e a força do seu poder. Você vê, não é só o Senhor num livro, é o Senhor em nós, é a força do seu poder. Depois Pedro coloca o ponto negativamente: aquele em quem não há essas coisas, ainda é cego e não vê nada. Você vê, ele não está dizendo, aquele em quem não há essas coisas, vê Cristo, então assim ele diz, é cego. Ser salvo é enxergar, mas em quem não há isso é cego. Ele não compreende o que ele diz que lhe aconteceu, e não vive realmente como um cristão. Diz ele ainda positivamente, Pedro: irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa eleição. O que ele está dizendo é o seguinte: ele não está dizendo que você pode se eleger, na verdade não pode, mas como é que você sabe que é eleito? Pedro diz: se isso for verdade, se isso não estiver acontecendo, se você estiver como hoje as pessoas estão descrevendo o mundo, sobrecarga de escolhas, ansiedade, cada hora você acha que uma coisa, você nunca pode dizer assim: eu encontrei.
Eu encontrei o rio da água da vida. Eu encontrei descanso para a minha alma. Você nunca encontrou, você está sempre... Você não se elege a si mesmo. Quando Pedro diz para você fazer firme a sua eleição, ele está dizendo, é porque se isso for verdade, então você é eleito. Se não é, você não é. Você pode, por assim dizer, fazer firme de uma maneira impossível de não ser verdade a realidade da eleição, de que Deus te escolheu e colocou em Cristo. Todavia, se você não fizer, você nunca vai saber. Não adianta o irmãozinho para te agradar dizer, não, está tudo bem com você, você é justificado. Não adianta, é inútil. O diabo vai te enredar, os principados e potestades, o príncipe das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais enredarão você. É por isso que Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você está falando a mesma coisa. Então esse é o modo de você ficar firme, diz Pedro. Fazendo isso, vocês nunca vão tropeçar. Vocês não vão ser pessoas que em 2019 andaram um pouquinho para frente, só para 2020 andar para trás, e aí, porque tudo dependia de várias variáveis. Não tinha uma variável única, vocês tinham sobrecarga de escolha. Vocês no domingo acham que tudo é sobre Deus, mas na terça-feira vocês não acham. Então é óbvio, vocês vivem com sobrecarga de escolha. Hoje, o que vai me dar mais prazer? Deus ou essa coisa aqui? E quando você escolhe Deus, você pensa, será que eu não estaria melhor agora, domingo de manhã, sei lá, na praia? Porque como as torradas, você vê, o cara fica ali com dificuldade de escolher a melhor torrada, mas depois que ele escolhe, a ansiedade continua, porque ele não sabe se escolheu a melhor. Quando Paulo estava apanhando, ele pensaria, será que é isso mesmo que vai fazer um homem cheio de gozo em Cristo? Será que não há outra opção? Então vocês não entrarão pura e simplesmente no reino eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz, se isso é a realidade em vocês, e vocês estão sofrendo, e eu estou sofrendo e vou ser assassinado, vocês terão uma entrada amplamente concedida. Será uma entrada gloriosa, será uma entrada com trombetas soando, haverá aclamação. Por quê? Porque você viveu aqui de uma maneira que ficou evidente que o seu coração e os seus afetos estavam capturados por Deus. Não havia sobrecarga de escolhas, não havia ansiedade das sobrecargas de escolhas, então houve crescimento. Porque vocês puderam juntar toda a sua diligência e colocar numa coisa só. Vocês puderam dizer, uma coisa eu faço, não faço 10 coisas, 1000 coisas. Eu sempre estou prosseguindo para o alvo do propósito de Deus. Então ele nos lembra que temos que agir, temos que ter toda a diligência nisso. Como o cara que quer aprender, que quer ficar forte, ou quer emagrecer, ele não pode ler só livros de dieta, e o novo livro de dieta, e ficar botando no Facebook sua biblioteca de livro de dieta, como muitas pessoas botam livros teológicos que nunca mudaram elas em absolutamente nada. Só serve para elas discutir sobre aqueles livros, como as pessoas podiam discutir sobre livros de dieta enquanto é gordo. E à medida que nós praticamos essas coisas, nós sentimos e seremos cheios de força, cada vez mais, e ficaremos cada vez mais fortes no Senhor e na força do seu poder. De tal maneira que nós não vamos só ficar firmes no dia mal, mas havendo feito tudo, depois que o dia mal tiver passado, não vai deixar a gente destruído lá atrás, lá na frente. Paulo diz, havendo feito tudo, ficai firmes. Então, significa o que Pedro está dizendo aqui, nós não temos tempo para olhar o que ele está dizendo totalmente, mas quando nós não temos mais sobrecarga de escolha, quando nós não temos mais a ansiedade da sobrecarga de escolha, nós temos uma coisa só. Paulo não tinha que todo dia de manhã acordar para saber qual seria a sua prioridade do dia, porque ele não tinha mais nada por precioso na vida, a não ser cumprir o seu chamado, e todas as outras coisas na vida se ajustavam a isso. No versículo 5, Pedro diz, acrescentai a vossa fé, o que é uma expressão interessante, porque é suplementar. Se a fé de vocês é verdadeira, vocês vão suplementar. Se o alvo de vocês é Cristo, se a fé é o coração que creu em Jesus como a satisfação, como a água da vida, como a luz da vida. Então, se ela é verdadeira, vocês vão suplementá-la, abastecê-la, supri-la.
Espírito Santo está em vocês para isso. É uma palavra de origem do que as pessoas faziam no teatro. O cara ganhava um papel, mas ele não ia lá só lia o papel dele e se apresentava, ele suplementava o papel. Ele fazia o quê? Pesquisa. Ele queria saber como falava as pessoas daquela região. Ele ia conversar com pessoas que faziam, ele ia fazer um mendigo, ele conversava com mendigos, ficava na rua, ele suplementava o papel dele, até ele ficar pronto para o teatro. Essa é a palavra que ele está usando aqui. E eles supriam, eles suplementavam o papel. Ele já tinha o papel, ele já sabia o que era, mas eles iam suplementar. Suprir é a palavra que Pedro está usando. Não simplesmente subir ao palco para fazer, leu, vai fazer. Ele ia suprir e acrescentar à vossa fé virtude. Senão é assim que você cresce. Mas você pode fazer isso quando você vê isso e a ansiedade são incompatíveis, porque a ansiedade flui da sobrecarga de escolha e todas aquelas coisas que nós vimos. Acrescentar a vossa fé virtude. O sentido da palavra virtude mudou, né? Essa pessoa tem muitas virtudes, aquela não tem, mas não é esse aqui. O sentido aqui é vigor, virtude, energia moral. Você não pode só ler livro teológico e dizer que crê nele. Se a fé é verdadeira, você acrescenta a fé virtude. Energia, talvez seja bom estudar essa palavra negativamente um pouquinho. Acrescentar a vossa fé virtude está empregando um modo de dizer: não seja mole. Vocês estão sofrendo, eu estou sofrendo, vou ser martirizado. Não sejam letárgicos. Vocês não estão num conto de fadas, vocês servem Cristo no mundo real. Ele disse que no mundo vocês teriam aflições. Não sejam moles. Como pessoas moles podem viver para Cristo no mundo onde eles vão ter aflições? Como é que eles podem mostrar a beleza de Cristo se eles só podem mostrar isso quando a vida é favorável? A vida não vai ser favorável. Ele disse que o mundo ia nos odiar, e ele está nos odiando, não fiquemos surpresos. Ele disse que nós sofreríamos tribulações, e nós estamos sofrendo. Não sejam moles, acrescente a fé que vocês dizem que tem, se ela é verdadeira, poder, virtude. É isso que ele está dizendo, para vocês crescerem na graça. Numa condição com um estado de espírito frouxo, desanimado, você nunca vai fazer a tarefa pela qual você foi chamado. Paulo pode dizer assim, deixando as coisas que ficaram para trás, o que? Ele apanhava, acontecia tudo de ruim, junto com as coisas maravilhosas. Ele disse, deixando tudo para trás, eu prossigo para o alvo, para os próximos tapas. Por quê? Porque ele acrescentou a fé dele o quê? Virtude, energia moral. Ele não era mole. Por isso ele agiu daquela maneira com João Marcos, quando quis voltar, porque tudo tinha ficado difícil. Ministério não é diversão, ministério não é hobby. Nenhum de nós que diz estar no ministério está ali por hobby. É hobby que assim, agora eu cansei, esse hobby estava muito bom, mas não está bom mais, ou então eu preciso de um período assim, um período assado. Não é hobby. A primeira coisa que o homem tem que fazer é reanimar e controlar a si mesmo. É juntar a virtude à sua fé. Se você esperar que todo dia vai ser maravilhoso, bom, não vai ter dia de dores, de dificuldades, enfim, de problemas mil, então você não pode crescer na graça. Essa é a essência da sabedoria em toda e qualquer atividade, não só espiritual. Em outras palavras, é preciso que não nos arrastemos no trabalho. Não é assim? Já viu gente se arrastando na segunda-feira? Já viu as pessoas que chegam assim, uma vez você está na fila do banco, chega o cara assim, senta no caixa, você pensa, meu Deus do céu, esse troço vai ser horrível. Tem esse cara atender todo mundo, olha a cara dele. Ele parece que não quer estar aqui, ele parece que não quer trabalhar, ele vai trabalhar mal. Ninguém trabalha bem assim, não é verdade? E você ainda se cansa mais, vai fazendo uma coisa com moleza, sem virtude, e você vê como é ruim, parece que nunca acaba. Parece que você arrasta aquilo, tudo está mais pesado. Esse tema poderia ser desenvolvido facilmente na atualidade. Às vezes nós pensamos qual é o futuro do nosso país. Não parece bom, parece que ninguém mais gosta de trabalhar. Todos pensam em se aposentar. Todos pensam em passear. Um país não é feito de gente que passeia e se diverte.
As riquezas de um país não são feitas por pessoas que se aposentam cedo. Se todos quiserem desfrutar o dinheiro e poucos tiverem que produzir o produto interno bruto, a riqueza de um país, esse vai ser um país pobre. É como uma casa ter 20 pessoas e uma só pessoa trabalhando, porque todo mundo quer ficar vendo televisão, todo mundo quer tomar banho em piscina, todo mundo quer ficar indo no shopping, e todo mundo quer fazer tudo, mas uma pessoa só tem que trabalhar. Aquela casa vai viver miséria. Essa tem sido a história do Brasil. Parece que os homens não gostam mais de trabalhar, arrastam-se para o trabalho, mostram-se preguiçosos, reclamam de tudo, a falta de vigor, de virtude, de energia, de vivacidade. Então a primeira coisa que compete a você, já que nós não estamos falando sobre um país, estamos falando sobre crescer na graça, é levantar-se e livrar-se de toda moleza. É as palavras que Pedro está usando. Junte virtude à sua fé, poder, não moleza, não letargia. É algo que todos nós temos que fazer. Não posso me exercitar, fazer dieta por você. Queridos, ninguém pode orar, ler a Bíblia e colocar em prática por você. Seria muito bom se o Mateus, na sua compaixão, pudesse fazer exercícios no meu lugar. Por quê? Porque eu tenho 50 anos. Ele é meu filho, seria caridoso, mas ele não pode. Eu terei que fazer o exercício. O pastor não pode fazer você crescer espiritualmente. O personal trainer não pode fazer alguém ficar forte. Você terá que fazer. Não adianta ter Pedro pregando para eles, não adianta ter Paulo pregando para eles. O apóstolo está dizendo: junte virtude, a fé, se ela é verdadeira. Você não diz que é verdadeira, que Jesus é a preciosidade? Se Ele é, junte virtude, deixe de moleza. Pare de dizer que você não, cansado, eu não sei se consigo. Você seja coerente. Ele está dizendo isso. Tenho esse trabalho a fazer, tenho esse chamado. Em vez de eu acrescentar moleza, eu vou acrescentar virtude. Eu vou dizer o quê? Em vez de eu ficar olhando para as dificuldades e falar, não consigo, não sei lidar com isso, eu vou dizer o quê? Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o chamado de Deus. Isso significa, é o significado da expressão que Pedro está dizendo: relaxar e se deitar no leito do sossego. Não somente não caracteriza os filhos de Deus, não é? Mas o oposto. Você tem que se reanimar todo dia, você tem que se acordar todo dia e dizer: eu vou prosseguir para o alvo. Não importa como disso está hoje. Bem, se você tentar fazer o seu trabalho com esse quadro mental, pode ser caixa de banco, trabalhar em qualquer outra área da vida, você vai ser um péssimo, porque você está louco para ir para casa. Você começa o dia querendo acabar o trabalho. Esse é um fato extraordinário. Por outro lado, porém, se você se levantar e juntar as forças, se animar, você não só vai trabalhar melhor, mas como no final você vai estar menos cansado. Uma pessoa animada, que juntou força para fazer as coisas, no final ela está mais animada. Aquele que se arrastou o dia inteiro, no final ele está mais cansado. Não havia energia. Esse é o princípio, parece que ter a ver com a própria constituição física da pessoa, mas só que aqui Pedro está aplicando isso à espiritualidade. Esse é o princípio, é igualmente válido na vida cristã. São numerosos demais crentes moles. A igreja que recebeu a carta aos Hebreus estavam sendo presos, mortos. O autor de Hebreus escreveu e disse assim: sabe qual é o problema de vocês? Porque vocês já deviam ser adultos, mas ainda são crianças. Sabe por que vocês me escreveram aquela carta falando que não sabem se vão resistir? Como não vão resistir? Vocês não foram levados até o sangue ainda, mas vocês são moles. Esse é o problema. Há muitos de nós que padecem daquilo que Charles Lamb chamou de cachumba da alma. Está sempre doente, sempre querendo um tratamento, sempre pensando num tratamento. Vivemos cansados, letárgicos demais, temos ociosidade demais, temos que encher-nos de coragem. Só há uma explicação: a paralisia da escolha, a ansiedade. Será que Cristo é isso tudo mesmo? Eu tenho que botar toda a energia nisso? E se não, eu acho que há outras fontes. Eu acho que eu estou no menu do Netflix. Isso pode fazer. Você pode dizer: não me sinto bem, pastor.
Na maioria das vezes as pessoas não estão tão mal como elas imaginam, não é? Mas elas, a qualquer dificuldade, elas não estão bem, como em qualquer outra área na qual o teu coração não está engajado. Sabe assim, o cara vê uma nuvem e pensa, vai chover, eu não vou sair não. Não vou nisso não, porque ele não está engajado. Semana passada estreou Star Wars. Nem está sendo assim um sucesso. Mas nos Estados Unidos, uma semana antes, as pessoas ficaram na fila. Eu não consigo entender porque alguém fica numa fila durante uma semana, dormindo na rua, para ver a estreia de um filme, que vai estar no outro dia, e no outro dia vai estar vazio. Mas as pessoas foram. O que faz é causar energia, quando é acrescentada a fé. Na vida normal, dá um bem-estar psicológico, para você trabalhar. A gente tem uma expressão, arregaçar as mangas. Em vez de arregaçar as mangas, faz isso. Mas eu estou falando daquela condição, não de uma doença verdadeira, mas essa condição hipocondríaca, que todo mundo dá nome de doença para tudo que tem, não é? Todos nós tendemos a sofrer tanto, há somente uma coisa a fazer nesse caso, é sacudir-se. Pedro diz, junta força, junta a virtude à sua fé, não é? Eu tenho um chamado a fazer, como Paulo disse, eu tenho um trabalho a fazer, eu não vou fazer esse trabalho me arrastando pelo mundo, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado de Deus na minha vida. É assim que nós crescemos, de um ano para o outro, para o outro e para o outro. É como ordena a ordem de um grande, você ouve Cristo como a ordem de um grande comandante, ou um grande técnico, que antes de começar o jogo, em vez de falar assim, subam lá desanimados, não, vão lá, vocês precisam dar energia. Só que a diferença é que a palavra desse técnico, nela mesmo há o poder com que ela está tentando infundir, não é algo psicológico. E depois ele diz assim, acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. As pessoas tendem, e elas não crescem por isso, elas tendem a ter um conhecimento de Deus que não está ligado ao domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, tudo é perdido. A biblioteca teológica é livro de exercícios de quem não faz exercício. Você não tem que só esperar que as coisas aconteçam. Por isso que ele diz acrescentar o conhecimento. A esse poder você tem que acrescentar mais conhecimento. Mas para quê? Para essa fé que foi cheia com o poder e agora cheia com mais conhecimento, você supra ela com domínio próprio. Esse é um certo sentido o princípio da conservação de energia. Muitos de nós são fracos, porque desperdiçamos nossas forças. Se conservássemos a nossa energia, nós seríamos mais fortes. Pedro está dizendo, todos nós gastamos muita energia desnecessariamente. Uma das maneiras mais comuns disso é quando nós falhamos no domínio próprio. Você joga tudo fora, você desperdiça energia, desperdiça todas as outras coisas. Se não conseguimos dominar a nós mesmos, que esperança a gente tem quando nos defrontarmos com o diabo? Se você não consegue lidar com um problema na coluna e ficar firme, como você espera se defrontar com as hostes da maldade nos lugares celestiais e ficar firme? Se você não sabe lidar com o irmãozinho que fez uma coisinha lá que te desagradou, como você pode lidar com Satanás? Deus falou isso para Jeremias. Jeremias, se você não consegue correr com homens que vão a pé, como você vai correr com homens que vão a cavalo? Se você não consegue correr nessa pista retinha, como você vai correr nos pântanos do Jordão? Deixa de ser mole, não é? Olha os atletas profissionais, futebol, qualquer coisa, observe as disciplinas que ele tem que exercitar. Muitas coisas não são permitidas na alimentação, enfim, outras coisas que as outras pessoas estão fazendo. Eles têm que se refrear, eles têm que ter um domínio próprio. Exige que eles se disciplinem. Isso é verdade para nós. Por que você não cresce por que alguém disse, nunca cresce à medida que ela ouve tanto sobre um fruto do Espírito? Porque o primeiro problema que ela não tem nenhum domínio próprio. Ela age exatamente da maneira oposta. Pedro está dizendo, acrescente a fé, a virtude o conhecimento, e a esse conhecimento domine-se. Você não pode crescer se a cada vez que o conhecimento é colocado em teste, você simplesmente faz o oposto.
Quando eu digo domínio próprio, eu incluo o domínio do temperamento, o domínio do teu espírito. Domínio próprio inclui, por exemplo, o domínio do teu espírito. Tem gente assim, estou desanimado, pastor, não sei, essa semana. Você vê o que domina essa pessoa? Que domínio próprio ela tem? O que domínio próprio é o estado de espírito dela. Em vez dela dizer assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Não, ela não tem domínio próprio. Ela não tem domínio próprio sobre o seu temperamento, sobre o seu estado de espírito. Você já viu alguém tremer de raiva, por exemplo? Ficar com raiva. O que acontece? Desperdiça energia, tudo vai embora. Essas coisas exigem muita energia de nós. Falar dos outros, ficar ofendido o tempo todo, falar de um para o outro, desperdiça nossas energias. Aí depois a pessoa diz, poxa, eu não cresci. Lógico que não. Você tinha que acrescentar a fé, a virtude, poder moral que flui de Deus, a isso mais conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ele está emitindo energia numa proporção tremenda, porque não consegue dominar o seu temperamento. O homem que não consegue dominar o seu temperamento está sempre gastando energia de maneira oposta. E naturalmente ele fica sendo como massa mole nas mãos de Satanás. Satanás não se preocupa com o que ele diz sobre fé, sobre os seus livros teológicos. Ele diz, hoje no trem alguém vai falar um negócio que vai jogar isso tudo fora. É só ele chegar no culto amanhã e alguém fazer qualquer coisa que isso tudo vai embora. Ele não tem nenhum domínio próprio. Não domina seu temperamento, não domina seu ânimo. Amanhã é só dar uma pequena dorzinha, uma pequena nuvem, ele vai dizer que vai ficar em casa. Ele não tem nenhum domínio. Ele é dominado totalmente por todas as situações, por todas as coisas. A disciplina é absolutamente essencial no exercício. É uma das coisas mais importantes. No exercício sem disciplina já está derrotado. E isso é o que faz a multidão toda quase não ter relação verdadeira com o exercício. Você precisa ter, para crescer na graça e no conhecimento, como Pedro está dizendo, você vê, tem que ter essas coisas que ele vai colocando depois como ingrediente. Por exemplo, Provérbios 16, 32 diz assim, melhor é o longânimo do que o valente. O que ele está dizendo é o seguinte, é estranho, né? Mas aqui está dizendo o seguinte, o longânimo é lento para se irar, o valente está irado toda hora. Ele perde as estribeiras. O segundo homem é muito mais poderoso. Por quê? Porque ele domina o seu temperamento. As pessoas são irritantes, as situações são irritantes, mas ele é muito melhor que o valente, porque ele se domina. Não é? O primeiro homem não tem nada que se assemelhe à energia vital, é a capacidade, nem a força do outro que é valente, é fortão, aparentemente. Mas quem vive uma vida que vai ser edificada e edificar? É o que, em vez de usar aquilo como um valente, usa aquilo para se dominar, né? Então você vê isso com frequência em jogos, por exemplo. John McEnroe, por exemplo, foi um dos maiores tenistas de todos os tempos. Mas quantas partidas incríveis você viu ele perder? Porque ele não tinha domínio. Quando as coisas começavam a dar errado, ele quebrava a raquete, jogava a raquete na torcida. Todo mundo já sabia, John McEnroe vai perder o jogo. Se esperava de um grande tenista como ele, que soubesse lidar com as situações difíceis, sem quebrar a raquete, sem chutar a bolsa, sem gritar e ficar dando crises. Porque depois que ele fazia aquilo tudo, ele não tinha mais concentração, ele não tinha mais capacidade de se manter focado no jogo. Ele tinha perdido, o adversário tinha vencido ele, era pior do que ele, mas soube se controlar. Ele não sabia. Então o brilhantismo por si só não levará ninguém ao sucesso. Ele era brilhante. Igualmente necessário é no que Pedro está dizendo: governe o seu ânimo, governe o seu temperamento, governe os seus sentimentos. O seu espírito é mais poderoso do que aquele que toma uma cidade, o texto diz. Tomar uma cidade parece gastar muita energia, mas a Bíblia diz: um homem que se domina tem muito mais poder. Dá-se precisamente o mesmo com todas as outras coisas que tendem a te dominar: desejos íntimos, instintos, impulsos. Se essas coisas te dominam, você nunca vai crescer na graça. Você pode empilhar conhecimento teológico,
Todos eles são, muitas coisas são legítimas, contanto que elas não nos dominem. Nós temos domínio próprio. Paulo diz: se você comer demais, vai ficar letárgico, terá menos força. Quem come muito, come o dia inteiro, não fica mais forte, fica mais mole, fica mais pesado. Finalmente você se torna mais ou menos inútil se você não consegue dominar o seu apetite. Mas se você não consegue se dominar espiritualmente, você se torna totalmente inútil, mais do que nesse caso físico. Não importa quão grande é o cérebro de um homem, se ele beber demais, esse cérebro não vai ser útil. A fé, a virtude, o conhecimento visam contribuir para o fortalecimento do nosso domínio próprio. Quando Paulo diz, não tem nada por precioso, é óbvio que muitas coisas estavam sendo tiradas dele. Ele podia ser dominado por aquelas perdas ou ter domínio próprio. Então eu poderia dar um monte de exemplos biográficos notáveis para ilustrar isso, mas nosso tempo se foi. Se você tem uma ocupação, está à frente de várias pessoas e você não consegue se dominar, então não pense que você pode ser uma boa influência sobre elas. Porque é totalmente impossível. Então o apóstolo Pedro, ele diz que você deve acrescentar, pôr tua diligência, suprir sua fé com virtude, com conhecimento, poder, domínio próprio, e ele acrescenta, e paciência. Ninguém cresce sem acrescentar isso. Paciência significa o que normalmente nós entendemos o que significa, mas há algo a acrescentar. A palavra que Pedro usa realmente é resistência paciente. Vocês estão sofrendo? Como é que vocês vão crescer na fé se você só consegue sofrer por uma semana? Não. Acrescente a fé, a virtude, o domínio próprio, o conhecimento, a paciência. A paciência resistente. Realmente significa paciência resistência, constância paciente. Significa ir adiante, continuar de maneira paciente. Não, você não se torna tudo o que tinha que se tornar em 2019, mas você não vai se tornar nunca se você não continuar crescendo de um grau de glória para outro grau de glória, não é verdade? Significa que você prossegue perseverantemente, você não faz as coisas começando e acabando, começando e parando. De novo, analogias são óbvias. Conheço homens que vez após vez resolvem fazer exercícios para se fortalecerem, mas param. Resolvem começar a orar mais, mas param. Resolvem fazer isso mais, mas param. Isso é inútil. Eles continuam por algum tempo e os resultados parecem maravilhosos, todavia, daqui a pouco eles estão onde estavam antes. Não sei lidar com isso de novo. Depois eles recomeçam, nunca se fortalecem, porque agem como impulsos passageiros. Não há paciência persistente. Pedro diz, o crescimento espiritual está ligado ao fato de que a graça produz em nós paciência persistente. Jesus teve que esperar 30 anos, como um homem de dores. E o que ele dizia? Não chegou a minha hora. Mas ele nunca estava impaciente. Não chegou a minha hora ainda. Minha hora está chegando. Você não pode ter esta classe de vida, não poderá ser forte ou tornar-se forte e vitorioso na vida que importa, que é a vida espiritual, de maneira esporádica. Vou colocar a questão de outra maneira, não espere até estar com disposição para fazer o que Deus te mandou fazer. Paulo não estava assim, hoje estou à disposição de apanhar numa cidade nova. Não era assim que acontecia. Ele ia para aquele lugar. Não, ele não estava com a disposição de apanhar, mas ele ia para aquele lugar. Por quê? Porque ele tinha paciência resistente. É o que a graça produz. Vamos parar de achar que a graça é algo que nos perdoa e nos deixa como nós estamos. Graça faz isso. Esse é Pedro, é aquele Pedro que nós conhecemos no início. A pessoa mais decepcionante que nós podíamos imaginar. É um dever, é uma exortação, não faça as coisas só quando está disposto. Depois você vai sentir o prazer do resultado, mas nem sempre, quando você tem que fazer, naquele instante. Não fique tremendo na beira, arroje-se, vá avante, e logo você vai estar desfrutando
daquilo que Deus faz no meio das situações que pareciam tão difíceis. Não há nada que seja mais importante do que essa continuidade constante e persistente, venha o que vier. Só assim você vai crescer em 2020. Se dependendo do que vier, você retroceder, você não cresce. Você tem que ter uma resistência paciente. Não é que eu tenho que ser um determinado tipo de pastor durante um tempo, eu tenho que ser assim até morrer. Eu não posso, durante uns anos, achar que a palavra de Deus não está fazendo o que devia fazer, então não fazer mais, não estar mais animado, não posso fazer isso. Eu tenho que continuar. Com ânimo, haverá empecilhos, haverá obstáculos, haverá decepções. 1000 decepções. No chamado de pregar, de pastorear, 1000 decepções. Mas e daí? Haverá oposições, haverá perseguição. Olhe para Paulo. Você já viu Paulo decepcionado? Não deixe que essas coisas façam alguma diferença para você, prossiga pacientemente, é isso que ele diz, acrescente paciência. Depois Pedro acrescenta piedade, acrescente a fé, a virtude, o poder, o conhecimento, paciência e piedade. Acrescente a fé, a percepção de que você está sempre diante de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: Enoque andou com Deus, é o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: Josemar, quando você pregar, acrescente à sua fé piedade. Não veja só a igreja, veja que você está diante de Deus e você vai pregar diferente. Piedade é a consciência de que eu estou diante de Deus. Gênesis 17:1 falando para você e para mim: ande na minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo: você está na minha presença, você tem consciência disso, tudo vai ser diferente. Se você acrescentar a piedade, a fé, então você vai crescer. Como Paulo diz assim ao pregar: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, mas antes falamos de Cristo com sinceridade, como se estivéssemos na presença de Deus. Ou seja, piedade é isso. Paulo diz: eu não quero ensinar um texto bíblico errado, porque eu não vejo só as pessoas, eu vejo Deus, que é o autor disso. A seguir, Pedro passa a falar da nossa relação com as outras pessoas. Acrescentai a piedade, o amor fraternal. Se você quer crescer, depois de acrescentar a sua fé, todas aquelas coisas, e piedade, a percepção da presença de Deus, acrescente o amor fraternal. Ou seja, as pessoas desperdiçam muito tempo e energia pensando mal dos outros, reclamando dos outros, dizendo como os outros deviam ser. Pedro está dizendo: acrescente o amor fraternal, e você vai poder lidar com os defeitos e os problemas dos outros irmãos. Tudo que você ganhou espiritualmente, você perde falando do outro lá, daquele lá, porque você não está acrescentando na fé o amor fraternal. É impossível. Você crescer, o amor é uma prova de vida. Você se enfraquece se você o tempo todo está vendo as pessoas pisar no seu pé, se cada esbarrão das pessoas é um drama para você, se você não sabe lidar, não sei lidar com aquela pessoa, não sei lidar com o que ela faz, não sei lidar com o que ela faz. Imagina se Jesus passasse 3 anos no mundo reclamando que não sabia lidar com Pedro, que estava sempre no meu lugar, e não sabia lidar com Tiago, não sabia lidar com João, e que tudo era muito cansativo, que ele não tinha paciência, que não sabia lidar com aquilo, que ele estava cansado. Amor fraternal. Pedro está dizendo: acrescente isso. E depois, ao amor fraternal ou à fraternidade, acrescente o amor. Quando ele fala isso agora, ele está falando sobre o amor geral, amor que se estende a todos. Ele não está falando sobre gostar, ele está falando sobre amar. Gostar e amar. Outro dia eu escrevi na internet assim: você não precisa gostar de todas as pessoas, você tem que amar todas elas. E as pessoas falam: como assim? Como assim? Como assim? Eu não gosto de explicar frase, mas não é difícil as pessoas entenderem que você deve amar as pessoas, mesmo quando você não gosta delas, porque isso acontece o tempo todo conosco. Às vezes o seu filho não é quem você esperava que ele seja, ele cresce, se torna um adulto, faz tudo errado, a vida dele está um caos. Você gosta? Você gosta do que ele está fazendo? Você gosta? Não, você não gosta. Você acha insuportável, mas você o ama. Gostar e amar não é a mesma coisa. Não é? Você pode não gostar de nada que o seu filho faz, não gostar de nada sobre a vida que ele está vivendo, não gostar, não querer ver como ele está vivendo daquela forma, e ainda assim amá-lo muito, e fazer tudo que é possível para vê-lo diferente do que ele é. Você não gosta do que ele é, você não tem prazer no que ele é,
Mas você o ama. Todo pai, toda mãe, todo amigo experimenta isso. Todo filho, às vezes não gosta do que o pai faz. É um péssimo pai, não é um bom pai, é um alcoólatra, não é bom para minha mãe, não é bom para mim. Não gosto dele como pai, mas eu o amo. Eu me preocupo. Eu quero que ele seja diferente. Eu quero que ele mude. Você ama ele, mas não gosta. Quando a Bíblia diz acrescentar o amor, não está falando que você deve gostar de tudo, mas deve haver em você essa doçura que tende a edificar as pessoas. Então a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, paciência, fraternidade, amor fraternal e amor. Pedro disse: se você fizer isso, você nunca vai tropeçar. Sua fé vai crescer, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, e você vai fazer firme a tua eleição, porque só o crescimento ano após ano na graça evidencia a nossa eleição. Você não acha, por se achar assim, com muitas opções, que você se parece com aquilo que mesmo psicólogos humanistas e seculares estavam descrevendo: pessoas ansiosas, pessoas que, por ter muitas escolhas para ser feliz, muitas escolhas para aproveitar a vida, muitas escolhas para a boa vida, muitas escolhas para como passar um dia feliz, estão sempre em dúvida do que é melhor, ansiosos. E mesmo quando fazem a escolha, tendo tantas, ficam ansiosos pensando: será que eu escolhi é a melhor escolha? Será que eu não estou perdendo nada? Isso se cura, você vê, quando você tem a liberdade de não ter que planejar mais seu futuro e fugir de qualquer escolha que possa ser produzida. Você diz: eu não tenho mais minha vida por preciosa. Paulo não tem mais que fazer escolhas paralisantes, causadoras de ansiedade. Paulo certamente não sofria disso, sobre a sobrecarga de escolha, e Paulo pôde sempre crescer. Ele diz: a minha vida, o resumo dela é que eu deixo as coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. Por causa disso, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E ele diz mais: e na verdade também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Pedro diz: quem é assim cresce inexoravelmente na graça e no conhecimento de Deus. Vamos ficar de pé.